Olá, sejam todos muito bem-vindos. Seja o momento que você estiver chegando por aqui, o que a gente mais quer é que você sinta um abraço muito apertado e gostoso, que é dado com muito carinho por mim, hoje pelo Eduardo, que está aqui com a gente. Eu já vou passar para ele dar um oi para vocês, e pelos nossos amigos da espiritualidade que assistem a esse trabalho e que estão aqui junto conosco recebendo você. Né? Eu falo sempre que ninguém chega por aqui por acaso, que nós todos estamos juntos por um motivo muito especial, todos dando e recebendo energias nesse espaço tão gostoso, que é um espaço preparado com muito carinho pela espiritualidade, para que a gente possa aprofundar, melhorar o nosso trabalho de autoconhecimento, de cura, seja interior, seja da nossa condição de saúde física, mental, emocional, espiritual. A gente sempre lembra que quando você está chegando aqui, tem um lugarzinho preparado, que não é físico, mas é vibracional, e que, metaforicamente, eu convido você como quem tira o sapato, né? Se tiver de blusa, imagina que você está deixando, junto com essa imaginação de tirar a blusa, toda a tensão e cansaço da semana, e entrando nesse espaço, que é um espaço de amor, de paz, de harmonia, em que a gente se encontra para conversar um pouquinho, para estudar um pouquinho, para vibrar e fazer oração juntos e para receber essa energia tão linda que é preparada com carinho para nós. E aí a gente aproveita também para quem está chegando pela primeira vez e dá a orientação de que a espiritualidade nos sugere ter sempre água, que é utilizada como um veículo para que eles coloquem as energias, os medicamentos espirituais que vão contribuir para esse processo. Então, se você quiser, só para manter a energia alta, ou se você tiver uma intenção, né, lembra de colocar, mentalizar o que você está precisando. Você pode colocar um para você, pode colocar distintamente para outras pessoas da sua família, e quando for mais de um, lembrar de nomear. Ou pode colocar um para todo mundo, depois pode até colocar lá no filtro, né? Pode colocar para todos beberem. E quando a gente faz de uma maneira específica, a orientação da espiritualidade é que você tome pelo menos pela manhã e à noite a quantidade de uma xicrinha de café. Então, 2 vezes por dia, né? Sempre a quantidade de uma xicrinha de café. E sempre que tiver mais ou menos um terço, um quarto, você completa de novo com água filtrada ou água mineral. E eles vão estar sempre renovando e mantendo ativo esse trabalho vibracional que está sendo feito aqui. E eu gosto sempre de sugerir, quando você for encher sua garrafinha, faz uma oração de agradecimento, faz uma mentalização de novo, recebe energia, né? Segura um pouquinho com as suas próprias mãos, porque nós também somos capazes de receber e passar para a água a energia que a espiritualidade está trazendo. Então, lembra que você é um canal de luz e que toda ajuda que vem do alto passa pela nossa capacidade de receber. Maravilha! Então, bem gostoso estarmos juntos, muito gostoso estar juntos também com você, Eduardo. Vou passar para você dar um oi para o pessoal e também para você já depois, na sequência, fazer a nossa prece inicial. Seja muito bem-vindo, Eduardo, é uma alegria ter você aqui. Boa noite a todos, né? Boa noite para aqueles que estão assistindo no momento que a live vai ao ar, né? Mas também uma boa tarde ou um bom dia para aqueles que assistem posteriormente, no horário que lhe convém, né? Então, é muito bom tê-los conosco aqui, é um prazer muito grande estar aqui com a Sandra. A gente sempre fala isso, né? Mas é uma pessoa que mora no coração da gente, e não só do meu, mas de muitos aqui da nossa terrinha aqui, do nosso trabalho, né? Mas eu tenho certeza que eu tenho um carinho muito especial pela Sandra, né? E a gente percebe essa inter-relação que a gente tem, né? Mental, através de quando a gente vai exatamente fazer uma live aqui juntos, assim, né? Porque tem umas coincidências que acontecem, né, Sandra, que a gente
a gente acha que é coincidência, né? Mas é essa sintonia que a gente tem. É muito bom, é muito gostoso estar aqui também, né? Faz um bem para os outros, mas muito mais para nós, né? A gente é um pouco egoísta nisso, né? A gente fica muito assim, em êxtase mesmo, quando a gente está aqui nessa live, nesse trabalho maravilhoso que a Sandra faz já há um bom tempo conosco, né? Hoje, então, vamos fazer primeiro a nossa prece, depois a gente entra no nosso tema, tá bom? Então, mais uma vez, agradecer sempre ao Pai por tudo que nos dá, por tudo que nos proporciona para o nosso crescimento espiritual, inclusive essas palavras, né, que a gente escuta muitas vezes, não só nas nossas lives, mas em outras, onde a espiritualidade também procura colocar, né, um veículo para ajuda, não só às pessoas, né, mas para todos aqueles que puderem e às vezes são intuídas até para escutar ver, né, realmente essa live. Então, esses nossos amigos da espiritualidade que trabalham incessantemente ao nosso favor, sempre nos ajudando muito, a nossa gratidão é eterna, né? E que possamos aqui, Senhor, tocar alguns corações, né, ao longo desse tempo, com essas palavras e com esses sentimentos que a gente vai trazer aqui da live de hoje, e sendo que sempre como um trabalho na seara do nosso Mestre. Somos aqui trabalhadores da seara do Mestre Jesus. Então, nós só temos aqui a agradecer por tudo que Ele nos dá e nos fornece para o nosso crescimento. Vamos, então, iniciar as nossas lives. Obrigado. Que assim seja. Então, vamos lá, né? Hoje o tema está lá embaixo, né? Já colocou, inclusive, no texto lá que a Sandra colocou aí para vocês já fazer a divulgação e tal, né? Tem lá que é a importância do agradecimento, né? A importância do agradecer, né? E a coincidência é tão grande que ela escolheu uma frase, ela montou, e ela está lá em São José, né, José dos Campos, está longe daqui, eu estou em Bauru, né, e não conversamos muito a respeito disso, e ela me coloca uma frase, né, que é onde eu sempre começo nas minhas palestras sobre esse tema. Eu até falei para ela, falou, olha que coincidência, eu vou colocar essa aqui. Eu falei, não, olha que coisa boa, né? Que é a frase de Paulo, né, na primeira carta aos Tessalonicenses, né, que é do capítulo 5 ao 18. Né? Paulo, nessa carta, colocou uma frase que a gente tem que pensar bastante sobre ela. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Né? Mas por que será que ele falou isso, né, na carta? Tem uma explicaçãozinha que eu vou aqui, não é perder tempo, mas esclarecer, né, que é bem interessante. Paulo foi fazer uma visita a Tessalônica, que é a cidade, né, dos Tessalonicenses, naquela época. Ele fazia divulgação, né, da Boa Nova, né, do Evangelho de Jesus, e chegando na cidade, ele ficou um tempo, e ele foi muito perseguido na cidade, e ele acabou sendo preso. Teve muitas coisas que aconteceu com ele ali e tal, e ele não pôde retornar, mas porque ele ia, e depois ele queria saber como é que foi, porque ele fundou uma igreja lá, né, nessa cidade, e nos lugares que ele passava, ele fundava uma igreja, né, onde o pessoal começava a frequentar e tal. E aí ele queria saber como é que estava, né, as novidades lá e tal. Então ele mandou Timóteo, que o acompanhava em algumas situações, e o Timóteo
foi até lá e trouxe notícias dessa região para ele, e falando que eles estavam muito bem, assim, de saúde e tal, estavam bem, né? Mas eles estavam muito tristes, eles estavam sofrendo muito, eles estavam, assim, com muitos problemas, justamente por seguir o cristianismo naquela época, aquela coisa toda que a gente sabe que aconteceu, né, e tal. E eles estavam muito tristes. E aí Paulo escreve uma carta maravilhosa, né, dando um incentivo a eles, né, para continuar nessa linha e tudo. E ele, no meio lá da carta, ele coloca essa frase, né? Exatamente quando ele disse para as pessoas, né, agradecerem a tudo dar graças, né? Mesmo nas condições que eles estavam, que eram de dificuldades, eles tinham que dar graças até nas dificuldades, né? Então, essa frase é isso, né? Será que a gente consegue seguir essa frase? A tudo dar graças, né? É um pouco difícil. Porque quando que a gente dá graças? Né? Quando a gente tem esse sentimento de dar graças? Normalmente, no modo geral, né, a pessoa só lembra de agradecer numa situação quando não acontece aquilo de ruim que ela estava esperando, né? Então, não aconteceu aquilo, graças a Deus, né? Graças a Deus não aconteceu. Então, ela acaba agradecendo. E quando acontece alguma coisa boa, né? Ai, graças a Deus, eu recebi esse bênção, eu recebi isso daí e tal. E nas dificuldades, né? E quando a gente tem uma doença, como é que a gente vai agradecer uma doença, né? Como que a gente vai agradecer a dificuldade que eu tenho no dia a dia, que às vezes é grande, né? Dificuldades às vezes de vivência, né, com outras pessoas, mas dificuldades nossas mesmo, né? De viver nesse mundo, né? Jesus, quando ele aqui esteve, ele nos deu essa já esse prelo, né, de como seria a nossa situação aqui na Terra, né? Ou seja, na Terra tereis aflições, né? Então ele já disse, porque da questão da condição específica dos nossos irmãos, né? E nossas todas aqui na Terra, do grau evolutivo que nós temos. Isso aí é uma coisa que não tem como. Então, aqui na Terra, nós não estamos para passear, nós vamos ter dificuldades, né? E agradecer as dificuldades, né? A gente precisa aprender a agradecer as dificuldades. Por que será? Né? Por que será que é importante, né, agradecer, né? A gente ter esse agradecimento. E é interessante porque o contrário do agradecer é o reclamar, né? A gente reclamar das coisas. E aí, agora, para isso a gente é bom, né? Para isso a gente se esmera bastante, né? A gente eu falo que a gente é reclamão de marca maior, né? Porque se vocês prestarem atenção, né? Porque normalmente as pessoas reclamam e nem percebem que reclamam, né? É aí que até isso tem dificuldade de perceber que está reclamando. Imagina, você encontra uma pessoa, né, às vezes na rua e tal, presta atenção que você começa com uma reclamação, né? Como é que você está? Tudo bem? Nossa, como tem feito calor? Você já está reclamando, né? Nossa, você viu a chuva que deu? Olha, arrebentou tudo, né? A gente reclama porque chove, a gente reclama porque não chove, a gente reclama de tudo, né? Que acontece conosco. E reclama muito mais, então, das dificuldades que a gente tem no nosso dia a dia, na nossa vida, né? E agora, a reclamação, ela tem um sentido, né, negativo muito grande na nossa vida. E a gente não percebe isso, né? A gente foi pesquisar um pouquinho sobre isso, sobre a questão da reclamação, e tem um artigo no Globo, tem alguns outros, mas eu vou pegar esse aqui, porque esse aqui ele é bem sucinto naquilo que a gente quer trazer aqui para vocês, né? E eu não vou lê-lo todo, só vou
comentar sobre ele, né? Mas ele diz aqui, o título é o seguinte: por que a pessoa que reclama danifica os próprios neurônios? Estudo explica. Olha só, isso aqui foi um estudo na Universidade de Oxford, né? Por um pesquisador famoso, inclusive, né? Que assim, um estudo que nós chamamos dentro da academia de credibilidade, né? E ele comenta num trecho do estudo dele, né, que até a gente ficar perto de pessoa que reclama, ele diz assim, olha, revelou que a exposição a apenas 30 minutos de reclamação todos os dias pode danificar fisicamente o cérebro, ao danificar os neurônios do hipocampo, a parte do cérebro responsável por resolver problemas e funcionamento cognitivo, né? Ou seja, até a gente ficar perto de pessoa que fica reclamando, né? A gente é prejudicado em relação a isso, né? E também é uma coisa que é desconfortável, a gente conviver com uma pessoa que só reclama, né? É muito difícil a gente conviver com pessoas que reclamam muito, né? Está só reclamando. E a gente nem percebe que está reclamando. Esse é o grande problema nosso, né? Mas, assim, dentro dessa pesquisa, só completando, para depois a gente entrar num outro assunto, ele diz que impacta na saúde mental nossa e impacta nas relações interpessoais, né? Então, principalmente nesses pontos específicos, né? Então, na saúde mental, ele pega os pensamentos negativos, né? A gente sabe que nos pensamentos negativos, nós nos envolvemos, né, com pensamentos negativos, e esses pensamentos negativos dão uma baixa vibração, e isso prejudica não só a parte física também, né, mas também relações que nós temos com o mundo espiritual. Nós espíritas sabemos, ele não é espírita, ele não colocou esse aspecto, mas a gente sabe que quando a gente começa a pensar negativamente, nós abrimos um campo magnético, né, negativo, onde espíritos que estão com a mesma frequência nossa, né, negativa desse jeito, eles podem nos influenciar mais drasticamente, né? Então, esse é um outro aspecto também que a gente tem que levar em consideração, né? Redução de neurotransmissores. Olha que importante, não? Ele diz assim que é uma redução dos níveis de neurotransmissores, como a dopamina e a serotonina, essenciais para o bem-estar, causando uma sensação de vazio e insatisfação. Então, a pessoa que está sempre reclamando, está sempre insatisfeita, né? Ela está sempre insatisfeita, para ela nada serve, está tudo errado, né? E isso vai aumentando até. Então, até coisas que ela não reclamava antes, ela começa a reclamar, né? Ansiedade e depressão, né? Pode ser um sintoma de problemas de saúde mental, como ansiedade e depressão, e pode também agravar esses quadros. E ansiedade a gente sabe que é o pré-depressivo, né? Mudanças estruturais no cérebro. Estudos indicam que o hábito de reclamar pode levar a mudanças estruturais do cérebro, afetando a resolução de problemas e a função cognitiva, né? Olha só quantas coisas acontecem. E eu já li em um outro artigo também, que Alzheimer, existe uma inter-relação de Alzheimer também, né? Não é só isso, né? Obviamente, mas que eles conseguiram relacionar pessoas muito negativas, pessoas que reclamam demais, né, com tendências a desenvolver o Alzheimer mais tarde, né? E os impactos nas relações interpessoais, né? O que ele cita mais aqui seria isolamento social. Exatamente por isso, porque ninguém gosta de ficar perto de pessoa que fica reclamando. Então, as pessoas acabam, eu vou visitar aquela pessoa, mas ela só reclama. Você chega lá, você fica passando até mal, porque ela só reclama. Então, acaba nem indo, né? E afasta-se dessas pessoas, né? Você fica com dificuldades, nós ficamos com dificuldades de resolver problemas, por causa dessas questões físicas lá, né? Que ele falou do cérebro, né?
e acaba tendo desgaste nas relações, né? Desgaste nas relações. A gente vê muitos casais, por exemplo, que se separam até por questões de reclamação, né? Porque um só vê no outro a dificuldade. Então, quando a gente só vê dificuldade, você reclama, né? Eu vejo no outro só o que ele tem de ruim. Então, o que vai acontecer? Eu vou reclamar sobre aquilo. Você não faz isso, você não faz aquilo. Aquelas coisas todas que a gente está acostumado num relacionamento de casal, né? Que é difícil, a gente sabe, são duas pessoas totalmente diferentes, né? Com socialmente convivendo por muito tempo em locais muito diferentes, que se juntam, né, para dar certo. Ninguém se junta para dar errado. Todo mundo se junta para dar certo, né? Mas são dois mundos diferentes que a gente tem que acabar desenvolvendo, né, relações exatamente para observar esse tipo de coisa, né, e começar a olhar os aspectos positivos, né? Então, ao invés de reclamar, o que que ela tem de bom ou o que que ele tem de bom, né? Então, agradecer o que ele tem de bom. Isso a gente não faz, mas ao reclamar o que ele tem de ruim, a gente reclama, né? Mas agradecer o que ele tem de bom, ninguém agradece, né? Isso que é um ponto para a gente observar e começar, né? Pela nossa saúde mental mesmo, né? E pela nossa saúde também espiritual, né? A gente começar a ter essa visão de que isso é importante a gente observar e começar a agradecer mais as coisas, né? Então, o agradecimento, ele vai nos propiciar muitas bênçãos, inclusive, né? Porque é o olhar que eu tenho de Deus para as minhas coisas, né? Quando eu agradeço, se eu estou agradecendo àquela pessoa que está convivendo comigo, quem colocou aquela pessoa para conviver comigo? Foi Deus, né? Foi Deus que nos juntou, né? Quando eu agradeço algo que aconteceu comigo, até uma doença, quem que permitiu que essa doença viesse para a melhoria, inclusive espiritual nossa, né? Foi Deus. Então nós estamos dizendo para ele, olha, eu confio em você, né? Eu tenho, quando eu agradeço a Deus, eu estou confiando naquilo que Ele está fazendo para mim, na minha vida, no que Ele está colocando na minha vida, né? E quando eu reclamo, eu estou dizendo para Ele, olha, eu não aceito a sua vontade, né? Lá na oração do Pai Nosso a gente diz, né? Que seja feita a sua vontade, aqui na terra, tanto na terra quanto no céu, né? Só que desde que a vontade dele seja igual à nossa, né? Quando não é igual à nossa, quando a gente tem alguma dificuldade, a gente não agradece ele, né? E não aceita. Quando eu não agradeço, quando eu reclamo, eu estou não aceitando o que ele está nos trazendo. Então, tem esse aspecto também dessa convivência com Deus, essa convivência com Deus de dentro de nós, né? Não é aquele Deus que fica lá em cima, não, aquele Deus que está aqui dentro de nós, né? Que está conosco a todo momento, né? Esse Deus que a gente desconfia quando eu reclamo, né? E aceito em mim quando eu agradeço, né? Então não foi à toa que Paulo disse essa frase lá no texto, né? Isso tem todo sentido. Tem todo sentido. Ele não fez nenhum estudo, naquela época não tinha esses estudos todos que a gente tem, né? A Sandra acho que vai trazer para a gente também um outro aspecto da gratidão em si, né? O que a gratidão também nos proporciona mais, além do que eu falei da reclamação da coisa ruim, né? Então, isso é muito importante para que a gente tenha essa visão de olhar nas coisas, porque eu só vou agradecer alguma coisa porque a tendência se eu olhar e ver alguma coisa de ruim, né, eu reclamar daquilo, é a tendência. Mesmo a doença que me acomete, né, eu tenho que olhar com esse olhar, né, de Deus para mim, né? Porque o que ele está querendo me dizer com isso? Né? O que ele está querendo me ensinar com isso? Né? A oportunidade que ele está me dando de resgatar coisas que
né? Isso está pesando na minha consciência quando eu vou lá para o plano espiritual, né? E ele está me dando essa oportunidade, né? A doutrina espírita nos explica muitas coisas nesse sentido, que tudo que acontece conosco, né, é fruto daquilo mesmo que nós provocamos em nós mesmos, né? E por quê? Porque a gente precisa, na realidade, né, ter conosco mesmo uma paz maior, né? E quando a gente transgride alguma lei divina, aquilo fica lá dentro, porque essas leis estão escritas em nossas consciências, como diz no livro dos Espíritos, né? E vai pesar em nós. Pode não pesar agora, quando a gente está aqui no corpo, que a gente não tem essa visão toda, mas quando chega do lado de lá, meu filho, a coisa pega, porque a consciência vai. Não tem ninguém para apontar o dedo para a gente. Não tem ninguém para dizer, você fez isso, você aqui, fez aquilo e tal. Não é. Não tem ninguém para fazer isso, não. Né? É a nossa consciência mesmo que vai nos falar, olha, né? Aqui eu errei, aqui eu devia ter feito diferente, e isso aqui eu tinha que ter feito assim ou assado, né? Mas tudo bem, tá tudo certo, né? Eles vão nos dizer, tá tudo bem, tudo certo. Você vai ter outra oportunidade para aprender melhor, né? Porque o que a gente vem aqui é para aprender. Então, que a gente possa aprender, né, Sandra, a olhar essas outras coisas de forma diferente, um olhar diferente para as coisas, né? Com um olhar mais carinhoso, um olhar mais amoroso, né? Aí eu tenho condições de agradecer e levar essa frase realmente ao pé da letra, né? A tudo dai graças, né? É isso que realmente é importante. Agora eu vou deixar a Sandra falar, porque eu falei demais, né? Imagina, é uma delícia te ouvir, Eduardo. Ele comentou aqui da sincronicidade, né? Muito, muito doido quando a gente prepara as coisas, parece que a gente sentou junto para preparar, porque até isso a gente fez hoje, né? Ele olhou um lado, eu peguei o complemento, e é impressionante como até os aspectos das pesquisas são complementares. Parece que a gente falou: você pega esses aspectos, eu pego esse, e foi perfeito, é muito interessante. Eu queria retomar um pouquinho a respeito do tudo que você falou, né? Em tudo dai graças. Eu gosto muito daquela outra frase que, para mim, sempre norteia a minha vida. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Essa frase, todas as coisas, ou tudo, né? Tem essa, em essência, isso que você disse, a visão de um Deus que é bom, que nos ama, e que está preparando no nosso caminho todos os passos necessários para aquilo que a gente mais precisa, seja para evoluir, seja para rever, seja para encontrar, né? Às vezes a gente fala, poxa, eu estava me organizando para vir para cá, aí Deus cria um desvio que a gente entende como um problema, mas esse desvio vai levar a gente a encontrar o que a gente queria de verdade que não estava ali, está aqui. Então, entender que por trás de qualquer circunstância há um bem, há uma graça, há uma dádiva, que nós, porque olhamos daqui de baixo, olhamos desde uma perspectiva pequena, a gente às vezes não consegue enxergar. Então, agradecer é muito poderoso, porque eleva a nossa vibração. A gente deixa de olhar da vibração baixa. Né? A gente sai dos lugares do medo, da culpa, da desconfiança e a gente se eleva vibratoriamente. Agradecer produz uma intensa elevação. E a gente começa, porque sobe vibracionalmente, a perceber a realidade de uma perspectiva diferente. E é nesse lugar que, de verdade, a gente começa a compreender a graça que está em movimento. Né? Todo mundo, eu tenho certeza, já vivenciou situações em que algo aconteceu e você falou, puxa, não acredito, que horror. E passou 2, 3 passos, você está olhando para aquilo de outra maneira e aquilo se revelou uma grande oportunidade, se revelou uma bênção que você não fazia ideia. Né? Tudo na vida é assim. Quando a gente ainda não entendeu o quão bom uma situação é, porque a gente não olhou desde a perspectiva suficiente. E às vezes, né, vamos entender assim, já que a gente está olhando para uma visão reencarnacionista,
Talvez algo que aconteça agora que pareça ruim, só vai fazer sentido o quanto é bom se a gente olhar em relação à próxima vida. Às vezes, algo de agora está nos preparando para um passo lá na frente. Está nos capacitando, está desenvolvendo, enfim, ou qualidades, ou força, ou fé, ou conexões, né? É um infinito mistério. Então, uma das coisas mais lindas que eu acho da gratidão é abrir um canal para que a gente possa receber a bênção, né? Tudo concorre para o nosso bem. Se a gente reclamar, como o Eduardo colocou, a gente desce vibratoriamente e a gente perde a perspectiva de receber a bênção. E algumas vezes, inclusive, a gente se fecha e não permite que a bênção fique clara ou chegue, porque Deus respeita nosso livre-arbítrio. Então, ao agradecer, a gente cria o cálice, que cria condições para que a graça seja colhida no nosso espírito, no nosso ser, na nossa vida e na nossa consciência. Então, quando Paulo está falando em tudo dar graças, ele diz, olha confiando que Deus é bom e que ele cuida de todos os detalhes para que seja tudo maravilhoso na sua vida. E a gente já sabe, né? Aquilo que a gente acredita se manifesta. Então, se você acredita que é bom, o bom se manifesta. Então, uma coisa também que eu me lembrei quando eu estava pensando da gratidão, né? Veja a situação de Jesus quando ele está lá falando diante daquela multidão e todos eles estão com fome e só tem poucos pães e poucos peixes e os discípulos vão ficando angustiados porque está todo mundo com fome, não tem jeito de alimentar e não dá para buscar comida para esse povo. E aí Jesus pede para colocar o que eles tinham num cesto, né? E ele pega aquele cesto e o que ele faz antes de multiplicar? Ele dá graças. Ele agradece. Olha a chave que ele nos dá. Parece que é muito pouco, parece que não vai dar, parece que é insuficiente, parece que não é bom. Mas o que ele faz? Ele agradece. E ao agradecer, ele abre caminho para o milagre. Ele está dando para a gente uma passagem. Na gratidão, a gente confia. E quando a gente confia, o poder divino se utiliza da nossa fé. Ele não dizia, a fé te curou, né? Ao confiar, ao acreditar, a gente abre passagem para o divino em nós cocriar, se expressar. Jesus disse, vocês poderão fazer tudo o que eu faço e muito mais. Agradecer é caminho para que nós possamos ativar o divino em nós, o Criador em nós, a nossa conexão co-criadora com Deus. Então, é muito forte. E a outra coisa é que a gratidão é um enorme antídoto para a preocupação. Né? Eu costumo dizer para as mães que eu atendo, que muitas vezes elas ficam, especialmente quando tem filho adolescente, filho jovem, né? Nossa, meu filho saiu à noite, foi para balada, será que vai beber? Será que vai usar droga? Será que vai andar com mal companhia? Será que tá sozinho lá na faculdade? O que será que está fazendo? E aí eu falo, cuidado para não fazer oração para o diabo. Elas se arrepiam, né? Como assim? Eu falo, porque a preocupação é a nossa mente criando negatividade. Né? Quando a gente agradece, é muito maluco, mas a gente sai da ansiedade, sai da preocupação, de novo, porque a gente acredita. Então, eu agradeço pela saúde do meu filho, eu agradeço porque meu filho é cheio de sabedoria interna, porque Deus está dentro dele. Eu agradeço porque eu sei que nossa mãe querida está cuidando dele. Eu agradeço porque Deus coloca pessoas maravilhosas que vão estar na vida dele, sempre intuindo e orientando. Agradeço o anjo da guarda do meu filho. Começa a agradecer as coisas que você tem certeza que já estão lá. E ao fazer isso, sua mente entra em sincronicidade vibratória com os bens acontecendo à volta do seu filho e dando oportunidade para que ele manifeste experiências positivas. Né? E você se acalma. Né? E você cuida dos seus neurônios, que aí vem essa complementariedade bonita que a gente falou, que eu nem vou falar muito hoje, porque é só o oposto do que o Eduardo falou. Então, hoje a neurociências já comprovou que as pessoas, quando estão em estado de gratidão, ativam no cérebro áreas relacionadas a prazer e recompensa. Então, você se sente
cheio de prazer e recompensado na vida. Ah, mas nem aconteceu necessariamente uma coisa boa. Não, se você começou a agradecer pelas pequeninas coisas maravilhosas, essa sensação de prazer e de satisfação, de recompensa acionada dentro de você. Isso gera o quê? Um aumento de neurotransmissores, né? Que melhora a sua capacidade de lidar com os problemas da vida, que o Eduardo falou, ao contrário, né? Aí eu peguei várias pesquisas que comprovam capacidade de melhorar quadros de depressão e ansiedade, pesquisado. Então, por exemplo, pegaram o grupo controle e deram para a pessoa fazer um relato num caderninho diariamente das coisas que a pessoa estava sentindo. E pegaram o outro grupo e disseram, você vai escrever 10 coisas todos os dias pelas quais você é grato. E acompanharam o desenvolvimento de como é que essas pessoas se recuperavam da depressão. E a mudança era gritante. Só da pessoa sentar para escrever 10 coisas pelas quais ela era grata todo dia, que é o que a gente chama de caderninho da gratidão, né? Inclusive, casos mais severos ligados ao suicídio, quando as pessoas se dispuseram a tentar fazer a prática da gratidão, houve uma redução muito importante, aí já em números grandes de pessoas. Então, é uma capacidade, por exemplo, de aumentar a resiliência, que é a capacidade de lidar com as dificuldades. A pessoa que tem o hábito de agradecer lida com as dificuldades com muito mais força. Pessoas que têm capacidade de agradecer lidam muito melhor com condições de estresse pós-traumático, que é uma das coisas mais difíceis que tem de curar, né? Muito sofrimento ligado a quem passou por algum trauma importante e tem um estresse logo a isso. Mas se as pessoas tiverem prática de gratidão, mesmo nesse momento, né, elas se recuperam muito mais rápido e melhor. Isso é pesquisa séria, feita por gente séria, né, em condições muito bonitas. Então, assim, para que serve a gente estar conversando sobre isso? Porque às vezes a gente nem está num quadro tão grave, ou está, né? Quase todo mundo que eu atendo, eu começo fazendo essa sugestão. Trabalhe com a gratidão. Então, agradeça pelas pequenas coisas, pelos seus pequenos avanços, pelas pequenas conquistas, pelas coisas simples da vida, como um copo d'água, um café quentinho, um pão quentinho, um cobertor, um abraço de amigo, o bichinho que está ali do seu lado, que está demonstrando afeto e carinho. Preste atenção nisso e seja grato. Expresse gratidão às pessoas, como o Eduardo falou, né? Toda vez que a gente agradece, os vínculos se fortalecem, isso está comprovado. Se você todo dia disser, ai, como é gostoso o seu abraço, ai, como é gostoso quando você me fala isso, ai, como é maravilhoso quando você prepara o almoço, né? Pessoas que têm o hábito de fazer isso, têm vínculos afetivos fortalecidos, né? Ore com gratidão. Por quê? Porque Deus precisa que você agradeça? Não. Porque você precisa se conectar a Ele em amor e gratidão, porque isso abençoa você e fortalece o seu caminho, né? Faça a lista, uma dica que eu gosto, faz uma lista mental, antes de dormir. Dorme pensando nas coisas pelas quais você pode ser grato hoje. Faz um exercício. Se concentre nas coisas simples, não procure coisas complexas. Seu coração está batendo, né? Você fez uma refeição gostosa à noite, a sua cama está quentinha e seca, né? Você tem uma pessoa dormindo do seu lado. Pense em coisas simples e agradeça. Seus filhos estão com saúde, né? Você teve chance de trabalhar hoje, seus pés funcionam bem, você escuta, você enxerga. E assim vai. A gente tem infinitos motivos para agradecer. Lembra de acordar, pelo menos agradecendo por mais um dia de vida, né? Acorda agradecendo. Eu acordei, sou grata por isso. Eu acordei, olha que dádiva, a vida voltou a funcionar, minha consciência está aqui. Quantas pessoas perderam a consciência, estão em estado, né, ou estão com Alzheimer, como o Eduardo falou, ou estão incapacitadas. Eu estou aqui, estou lúcido, sou capaz de pensar, sei o que está acontecendo comigo, sou grata. E, gente, a gente esquece. Então, uma dica: espalha bilhetinhos pela casa, põe no espelho, põe no fogão, põe na geladeira. Uma dica: lembra de agradecer. Né? Põe na capa do celular, abre e veja. Né? Sou grato hoje por... E coloca algo.
todos os dias, faça esse desafio. E depois que você fizer a prática da gratidão recorrentemente todos os dias, lembra de fazer um antes e depois. Olha, antes eu não tinha esse hábito. Aí a gente deu lá, estamos aqui, o Eduardo dando a dica. Vocês começaram a praticar. Observa depois de 30 dias, observa depois de 60 dias praticando insistentemente a gratidão. Veja a diferença do que acontece na sua vida. Né? Isso só vai fortalecer a sua prática. Deixa eu passar a bola de volta para você, Eduardo. Não sei se você quer falar mais alguma coisinha, fica aí à vontade. Não, acho que complementou excepcionalmente bem. É exatamente isso, né? É a gente agradecer as pequenas coisas. Isso é que a Sandra estava falando, só reforçando, né? Agradecer as pequenas coisas, porque a gente só lembra das grandes, né? E a gente não lembra das pequenas. Né? A gente acha que é pequena, né? Mas para uma pessoa que, por exemplo, não enxergar uma coisa grandiosíssima, né? E a gente não dá o devido valor, né? E assim por diante, né? Tem um poema que o Divaldo, quando dá tempo nas minhas palestras, eu coloco aquele poema da gratidão, né? Onde ele fala, né, que apesar, né, ele é grato sempre das coisas que ele tem, que a gente tem, né? E pede graças àqueles que não têm, né? Pede bênçãos para aqueles que não têm aquilo, mas que quando eles retornarem no plano espiritual, eles vão ter, né? Então, porque uma pessoa que não tem a visão nesse plano, quando chegar no plano espiritual, ela vai ter, né? Quando aquela pessoa que não anda aqui, quando chegar no plano espiritual, ela vai andar, né? Então, a gente tem que agradecer sempre a tudo e as pequenas coisas, começar pelas pequenas coisas, né? Só reforçando esse detalhe que a Sandra já tinha falado. Tá? É isso, Sandrinha. Maravilhoso. Eu vou preparando aqui para então a gente passar para a nossa vibração. E ainda, ouvindo você falar, me lembrei de algo muito bonito, que é aquela frase: aquele que nada tem, mais será retirado, e aquele que muito tem, mais será dado, né? Então, o sentido disso é também reforçado pela gratidão, porque é o estado da nossa mente. Aquele que está na negatividade, mais dificuldade atrai. Aquele que está na positividade, mais bênçãos atrai, gera e vibra. A gratidão gera isso, coloca a gente na fartura. A gente começa agradecendo pelas muitas coisas que a gente já tem, né? E quanto mais a gente se torna consciente das muitas coisas que tem, mais coisas maravilhosas se manifestam na nossa vida. Então, com esse pensamento bonito, eu vou convidar vocês a fecharem os olhos. E vamos praticar juntos, nesse momento, essa energia linda que é o agradecer. Experimenta começar sem muita pretensão. Começa pensando hoje nas pequenas coisas boas que você experimentou. Todo pequeno detalhe confortável, seja do calçado macio, da roupa cheirosa, do fato de ter uma cama, de ter uma mesa para comer, de ter uma casa. Mas também porque você saiu e tinha um céu azul,
porque você encontrou hoje pessoas que te sorriram, alguém que falou algo que foi importante ou acolhedor. A presença do bichinho, do amigo, do peludo querido. Eu não sei se você pensou nisso hoje, mas você tem um anjo da guarda. E logo, desde a hora que você abriu o olho, em todo pequeno instante do seu dia, ele zelou por você, vibrou por você, intuiu, inspirou, protegeu. Os seus familiares espirituais, seus antepassados, amigos da espiritualidade que te acompanham nessa jornada, que também estiveram vibrando, velando, mentalizando. Tenho certeza que seja no plano espiritual ou aqui de familiares, amigos, alguém lembrou de orar por você, de ter um pensamento bom a seu respeito. Agradeça pelas oportunidades de trabalho, pelo seu trabalho formal, aquele que te dá sustento, mas por qualquer oportunidade de servir, de contribuir, de ajudar alguém e de ter um corpo capaz de te fazer ser instrumento de alguma forma. E tantas coisas que chegaram na sua vida como bênçãos de forma indireta. Mesmo a roupa que você está usando, quantas pessoas trabalharam para plantar o algodão, para colher, para fiar, para tecer, para costurar, para transportar, até chegar em você e alguém lavou você, alguém criou a máquina, o sabão. Tantas pessoas tocam as nossas vidas. É infinita corrente de energias que tocam as nossas vidas. Tem tantas coisas únicas que aconteceram na sua vida hoje. Tenho certeza que você pode parar e reconhecer outras bênçãos nela. E agora, cedendo ao convite de Paulo, vamos fazer um exercício juntos de fé, um exercício de prática mesmo, porque a gente só adquire a capacidade de fazer algo bem praticando. E vamos agradecer pelas dificuldades que enfrentamos hoje? Vamos agradecer juntos. É mais fácil quando a gente se junta. Passa o seu dia e pensa naquilo que não fluiu tão bem, naquilo que te aborreceu. E vai agradecendo, confiando que em cada pequena coisa há uma bênção que ainda não se revelou. Porque todas
todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Observe você. Observe as resistências que se levantam dentro de você a essa prática. Não force. Seja gentil. Vá devagarzinho. Mas não desista. Procura praticar e observe o que isso produz como resultado dentro de você. Nesse momento, nossos amigos da espiritualidade aqui conosco também praticam e vibram conosco nesse lugar de aprender. Somos todos eternos aprendizes. Podemos melhorar cada dia um pouquinho mais. E vamos aprender a reverter qualquer experiência em manifestação de graça e regozijo. E então já estaremos vivendo a manifestação da nova terra e do paraíso aqui. Cada passo nós somos gratos. Somos gratos, Jesus, pela energia linda que se derrama agora sobre as nossas águas, pelos cuidados carinhosos dessa equipe espiritual que nos assiste. Somos gratos por nos reunirmos aqui, por trocarmos essa energia, por nos sintonizarmos nessa frequência de amor e gratidão. Somos gratos por esse aprendizado. Somos gratos pela fé que se renova, pelo amor que nos une, pela perseverança e resiliência que se instala em nosso ser. Que essa energia linda de gratidão possa nesse momento, Pai, ser usada no trabalho de cura de cada um de nós, no trabalho de cura da BE, nesse trabalho tão lindo que se realiza assistindo as pessoas, tanto do plano físico como espiritual. E que o que puder ser levado dessa energia também, segundo a vontade de Jesus e Dr. Bezerra de Menezes, que seja canal de cura, que seja energia de cura para os nossos familiares, para os nossos amigos, para aqueles que nós estamos mentalizando agora, e para os trabalhadores de cura que assistem o planeta, que cuidam da nossa mãe querida, a Mãe Terra. Que essa energia possa se estender, reverberar, uma grande oração de cura e gratidão. Eu sou grata por cada um de vocês, sou grata por esse momento, sou grata pela oportunidade de aprendizado. Como diz o Eduardo,
né? Somos nós os maiores beneficiados. E esse momento de estar aqui com vocês, de estar aqui, né, com a espiritualidade, tem sido um verdadeiro alento para mim. Então fica a minha maior gratidão. E aí também deixo uma provocação gostosa para que a gente não se esqueça de praticar de verdade. Eu deixei aí algumas sugestões. Vamos tentar pôr em prática juntos? Vamos fazer de verdade? Vamos observar os resultados? Vamos compartilhar com as pessoas que a gente ama, né? Tanto essa ideia, essa live, como resultado da nossa prática. Vamos tentar subir e melhorar cada vez mais a energia, tanto do nosso grupo quanto do nosso planeta, né, Eduardo? E aí eu passo agora para você também se despedir aí do pessoal e a gente ir encerrando por hoje. Eu faço das minhas as palavras da Sandra que colocou o tanto que somos gratos, né, por todos estarem aqui conosco, né, esse tempo todo, né? A gente é muito grato a Sandra, ela sabe disso, pelo trabalho maravilhoso que ela desenvolve com todos aqui, né? Cada hora um aqui ajudando um pouquinho, mas o trabalho todo é dela, e isso faz que a gente tenha uma relação, que ela não perca essa relação com a gente, tão bonita que a gente criou aqui da ABE com a Sandra. Ela, a ABE sem a Sandra não é ABE. Então a gente tem que agradecer muito essa oportunidade que a gente está tendo nas redes, né? Pelo que tem aqui nas redes sociais, quantas coisas boas, né? Isso traz para todos, né? E isso também nos ajuda muito, né? Então, hoje só palavras de gratidão mesmo, e vamos tentar fazer, né? Vamos ter esse propósito no nosso dia a dia de amanhecer agradecendo, de lembrar depois no final da noite do dia que aconteceu e agradecer, né? E é isso, né? Obrigado mais uma vez, Sandra, né? Obrigada, E só deixar aqui a nossa esperança, né? E a nossa gratidão também, né? Pelo novo Papa, né? Que hoje foi exatamente hoje ontem, né? No dia da live, hoje, foi ontem, né? A eleição do Papa, que ele possa, né? Não só unir naqueles que da religião católica, mas todos aqueles que representam, né, o que eles representam, né, trazendo mais paz, mais harmonia, né, às pessoas que ele possa realmente, né, ter essa missão, né, de trazer aqui para nós um pouco mais de paz, né, entre os povos, principalmente, né? É isso. Obrigado mais uma vez a todos que estão conosco, né? Gratidão profunda. Obrigada, Eduardo. Obrigada a toda a BE. Obrigada pelo carinho de vocês. Eu é que sou muito grata pela oportunidade. Uma semana abençoada a todos, né? Uma quinzena abençoadas. E que a gente fique com o coração cheio de gratidão. Um beijo grande.